As grandes cidades, de algumas décadas para cá, já não conseguem mais crescer para os lados. E qual a solução encontrada? Sim, os grandes prédios e torres. Com o avanço da tecnologia, as estruturas empresariais e residenciais estão cada vez mais seguras. Mas e quando dá errado? Seja por um erro de projeto, fenômenos naturais ou até mesmo degradação? Então, aí partimos para as implosões. Assim como uma grande construção, a implosão também exige um grande planejamento e sem dúvida é um fato impressionante de assistir. Por isso a equipe do Ranking Tudo coletou todos esses materiais e trouxe a lista das 6 maiores implosões de prédios do planeta. Na posição 6, Ocean Tower. Nossa primeira torre foi localizada em Sol Padre, Ilha do Texas, perto da nova instalação da Starship da SpaceX. Tinha 115 metros de altura antes de cair em 2009. O prédio deveria incluir condomínios de luxo com piscina, academia e até uma sala de spa para os residentes. Mas depois de 2 anos de construção, os construtores notaram que as rachaduras estavam começando a se formar nas colunas de sustentação da Ocean Tower. Descobriu-se que a base da torre havia afundado quase 16 polegadas. E por isso, o arranha-céu ganhou oficialmente o apelido de Torre Inclinada do Sul. Embora a equipe de construção esperasse que pudesse consertá-lo, o estrago já estava feito. Uma grande cagada, né? Depois que os engenheiros analisaram o problema, eles anunciaram que a reforma seria muito cara e antieconômica. Então, em dezembro de 2009, uma empresa conhecida como Controlled Demolition Inc. realizou uma implosão controlada no edifício. O parque, ao lado da Ocean Tower, ficou fechado durante o dia para garantir a segurança dos moradores da ilha. Ainda assim, os espectadores puderam ver o arranha-céu desmoronar em hotéis e restaurantes bem próximos dali. Em quinto lugar, Landmark Tower. Também no Texas, ficava a Landmark Tower. Ela tinha cerca de 116 metros. Quando o prédio foi aberto ao público pela primeira vez em 1957, era o arranha-céu mais alto da cidade. Também tinha o maior relógio digital giratório do mundo no topo do prédio. O arranha-céu foi originalmente totalmente ocupado, mas depois de 30 anos, no final da sua vida útil, estava completamente abandonado. Uma vez que foi atingido por um tornado em março dos anos 2000 e sofreu danos significativos. Então foi decidido que o prédio deveria ser demolido em 2006. A Midwest Wrecking Company evacuou 15 quarteirões da cidade para realizar a implosão. Com a ajuda de um pouco mais de 360 libras de explosivos, levou apenas alguns minutos para a Landmark Tower vir abaixo. O local foi revisitado em 2016 para a construção de um novo estacionamento na área. Em quarto lugar, a AFE Tarmy, ou AFE Tower, com 116 metros de altura, o edifício foi a torre mais alta a ser demolida na Europa. A torre AFE fazia parte do campus da Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. Inicialmente eles queriam desmontá-lo peça por peça, mas depois de inúmeras reclamações de moradores sobre o longo processo, foi tomada a decisão de demolir o prédio com explosivos. Seus novos planos ganharam muita atenção na mídia e mais de 30 mil pessoas assistiram a implosão ao vivo no local em 2014. Com um grande estrondo, o esqueleto de concreto ao redor do núcleo do edifício foi derrubado primeiro. Alguns segundos depois, o núcleo do edifício foi separado por 2 explosões. Uma parte caiu para o sul e outra parte caiu para o norte. Depois que a propriedade ficou vazia por alguns anos, para pesar da Universidade de Goethe, uma moderna torre residencial e hoteleira conhecida como One Fort West foi construída. O novo edifício tem apartamentos de luxo nos andares superiores e quartos de hotel abaixo deles. Em terceiro lugar, edifício na cidade de Xi'an. Em novembro de 2015, o edifício conhecido como Golden Flower Building foi demolido em Xi'an, cidade da China.
Foi o arranha-céu mais alto a ser demolido no país, com 118 metros. O arranha-céu foi originalmente construído em 1996, mas não era usado há décadas. Mesmo que fosse legalmente propriedade da Jinhua Farmacêutica, parecia muito caro tentar remodelar a torre. Então a China finalmente decidiu contratar a Penxiang Explosion e se livrar dela. A empresa começou cavando uma trincheira de 13 pés de profundidade ao redor do perímetro para reduzir o impacto da explosão. Com a ajuda de 1,4 toneladas de dinamite e 12 mil detonadores, o prédio foi demolido. Embora a demolição tenha sido rápida, a limpeza de todas as pilhas de entulho de 20 metros de altura levou mais de 70 dias. A limpeza da área se iniciou imediatamente a construção de um novo complexo comercial de lojas e espaços residenciais. Em segundo lugar, a loja de departamentos JL Hudson. Construída em 1911, a JL Hudson, a loja de departamentos em Detroit, Michigan, teve uma das demolições mais loucas de todos os tempos. O edifício apresentava tudo, desde lojas de varejo a escritórios. Quando a loja de 134 metros abriu pela primeira vez ao público, era a mais alta loja de departamentos do mundo. Após mais de 80 anos de operação, a loja de departamentos JL Hudson foi demolida em 1998. 20 mil pessoas assistiram à implosão. A explosão foi tão forte que quebrou as vitrines de lojas próximas que já haviam sido abandonadas. Até danificou acidentalmente o Detroit People Mover, um trem elevado na cidade. Desde então, a construção de um arranha-céu de 278 metros de altura tomou lugar e abriu em 2022. Em primeiro lugar, Mena Plaza. A construção dessa torre nunca foi concluída, mas o Mena Plaza ainda ganhou o título de edifício mais alto a ser demolido. A praça incluía 4 torres separadas com 165 metros de altura. Os desenvolvedores começaram a construir o Mena Plaza em 2007, mas pararam apenas alguns anos depois, no final de 2012, devido a uma disputa com os proprietários. Embora planejassem continuar com a construção em 2014, o prédio ficou abandonado por questões de financiamento. Em 2020, o governo da capital decidiu demolir os edifícios. Não foi só considerada uma monstruosidade, mas a demolição fazia parte de um plano maior para reconstruir o porto de Mina Zayed. A equipe encarregada de demolir o Mena Plaza queria garantir que ninguém na capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, seria prejudicado com a implosão. Eles analisaram o prédio e as áreas ao redor para ter a demolição mais segura possível. Usando 13 mil libras de explosivos plásticos, as torres caíram ao chão. 3 dos edifícios implodiram primeiro, mas depois de 10 segundos, todos os 4 foram transformados em pilhas gigantescas de escombros. Mas e aí, você já viu alguma implosão dessa de perto? Eu sei que no Brasil tiveram algumas, né? Deixa aí nos comentários, curta o vídeo, compartilha e deixe sugestões de listas para mais vídeos.